e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 14. Primeiro Reis, capítulo 14. Glória a Jesus. 1 Reis, capítulo de número 14. Quem achou pode dizer amém. O texto diz: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre esse povo. Leva contigo 10 pães, bolos, uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhes falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Pai, por favor, ministre a tua palavra aos nossos corações. Fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a Bíblia diz para nós que após o reinado de Saul, Davi o sucedeu. A Bíblia diz que o reinado de Davi foi um reinado cheio de altos e baixos, momentos maravilhosos de intimidade com Deus, de proximidade com Deus, momentos de buscar a arca, trazer a arca de volta para casa, como também momentos onde Davi se afasta completamente da vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ele segue por um outro caminho, um caminho de pecado, um caminho de morte, um caminho de destruição, até que o Senhor o confronta, dá a ele a oportunidade de voltar. E a Bíblia diz que Davi volta, se arrepende diante do Senhor, e no final dos seus dias a Bíblia diz que o Senhor diz a ele que passe o cajado, que passe o cetro para o seu filho Salomão. Salomão, da mesma forma, começa um reino, chamando pela presença de Deus. Começa construindo um templo, construindo uma casa para Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que ao consagrar aquela casa, a glória de Deus desceu sobre eles. Os sacerdotes não puderam ficar de pé com tamanha glória de Deus que havia sido derramada. Salomão começa um reino, um reinado, onde o Senhor pergunta para ele: Salomão, me pede o que você quiser. Ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir qualquer coisa, mas a Bíblia diz: Senhor, eu te peço que me dê sabedoria. E apesar de toda a sabedoria que ele tinha, ainda assim, o seu reinado passou por grandes momentos de altos e baixos. A Bíblia diz que Salomão conseguiu se casar com 700 mulheres, teve 300 concubinas. E a Bíblia vai dizer para nós que ele se entrega a estas mulheres, e não apenas a estas mulheres, mas aos deuses dessas mulheres. E a Bíblia diz que o final de Salomão foi trágico, terrível. Mas, por outro lado, levanta-se o seu filho Jeroboão, e agora o profeta vai predizer que Jeroboão ia assumir o trono no lugar de seu pai. Jeroboão começa um reinado. Jeroboão vive um tempo bom, apesar de seu irmão Roboão ter dividido as tribos, mas ele começou até bem. O problema foi que, como seu avô e o seu pai,
A Bíblia diz para nós que ele deu lugar ao pecado, e ele se apaixona pelo pecado, e ele traz o pecado de volta para dentro do arraial. E a Bíblia diz que ele anda num caminho que não era o caminho que o Senhor havia declarado para ele. A Bíblia diz que ele anda num caminho onde ele começa a constituir sacerdotes, e sacerdotes que não eram sacerdotes do Senhor, sacerdotes que eram sacerdotes de outras tribos, de outras religiões, porque Jeroboão estava andando em pecado, e ele trouxe esse pecado para dentro da sua casa, de forma tal que o Senhor quis destruir toda a família de Jeroboão. Entenda, meu irmão, a única coisa que o pecado pode trazer para nós é desgraça e destruição. A única coisa que o pecado pode trazer sobre a minha ou sobre a sua vida é desgraça e destruição. Não vale a pena uma vida entregue ao pecado. Não vale a pena, por mais que o pecado nos prometa estabilidade, por mais que o pecado nos prometa tranquilidade, por mais que o pecado nos prometa satisfação, por mais que o pecado nos prometa uma vida feliz, entre aspas, nada disso compensa. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, e nada compensa uma vida afastada de Deus. Nenhum dinheiro nessa terra compensa uma vida afastada do Senhor. Nenhum algo que possa nos trazer satisfação ou prazer compensa uma vida afastada do Senhor. Absolutamente nada que o pecado possa me trazer é melhor do que a presença de Deus. Absolutamente nada que o pecado possa me trazer é melhor do que a presença do Senhor. O Senhor estava completamente irado com Jeroboão, o Senhor estava completamente aborrecido, e naquele tempo, no meio da decisão do Senhor de destruir Jeroboão e toda a sua casa, a Bíblia diz que o seu filho, por nome Abias, adoeceu. E agora, ao invés de procurar os sacerdotes que ele havia levantado, ao invés de procurar os falsos deuses que ele havia levantado, agora ele manda sua esposa ir procurar o profeta, aquele mesmo profeta que lá no passado havia dito que ele reinaria sobre Israel, havia o abençoado para que ele reinasse, governasse o povo de Deus. Esse mesmo profeta agora vai ser procurado por Jeroboão e sua esposa para saber se qual seria o destino do menino, para saber se qual seria aquilo que Deus tinha preparado para o menino. Olha, meu irmão, sabe uma coisa muito ruim do pecado? É que o pecado nos cega tanto e nos envolve tanto, que quando a gente quer se aproximar de novo de Deus, a gente não tem outra forma a não ser se aproximar se escondendo. A gente não consegue entrar na presença de Deus, a gente não consegue se sentir à vontade na presença de Deus. E detalhe, Jeroboão manda sua mulher ir ter com um profeta cego, e apesar de cego, ele ainda diz para ela: se disfarce. Entenda uma coisa, meu irmão, não é propósito de Deus viver uma vida afastada de nós. Não é propósito de Deus, apesar de toda a circunstância que possa aparecer, não é propósito de Deus se manter longe de nós. Muito pelo contrário, quem causa a ruptura do nosso relacionamento com Deus não é Deus, somos nós. Quem causa a ruptura da nossa aliança com Deus não é Deus, somos nós. Porque a Bíblia diz que por mais que nós somos infiéis, o Senhor ainda permanece fiel. Quem causa a ruptura somos nós. A Bíblia diz que nada, e absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo ainda pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada, nada. Nem forças que estão no céu, nem forças que estão no inferno, nem forças do presente, nem forças do porvir, nada pode mudar o amor de Deus sobre mim. Apenas eu posso lançar esse amor fora e decidir não vivê-lo. O problema é que quando o pecado vem, a primeira coisa que o pecado faz é nos afastar
do amor de Deus, nos afastar da presença de Deus. Quando Adão pecou e Deus apareceu, qual foi a primeira reação de Adão? Ele se esconde. Ele não queria ver Deus, ele não queria estar na presença de Deus. E é exatamente isso que o pecado faz. Tenta nos fazer esconder de Deus, quando na verdade nós deveríamos correr para Ele e clamar misericórdia. Jeroboão manda a sua mulher se fantasiar, se esconder, para ir se encontrar com um profeta cego. O problema é que ele se esquece que o profeta estava cego, mas o Deus do profeta enxerga todas as coisas. O Deus do profeta vê. E a Bíblia diz que o Senhor vira para o profeta e diz: olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí, e quando ela chegar você vai dizer isso. Olha, não adianta se esconder. Se você está vivendo uma vida de pecado, você que está aqui, você que está em casa assistindo essa mensagem, se você está vivendo uma vida de pecado, confesse, abandone, sabe? Porque o pecado não vale a pena. Confesse seu pecado, abandone seu pecado, volte-se para o Senhor, porque com certeza o Senhor estará de braços abertos. Escute, nada pode esconder você diante de Deus. Não importa o quão fantasiado você vá diante dele, não importa o quão maquiado você se apresenta diante do Senhor, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e ela é capaz de discernir ou fazer diferença entre juntas e medulas, e ela é capaz de discernir até os pensamentos do coração. Deus sabe com qual intenção você se aproxima diante dele. O Senhor revela ao profeta que a mulher de Jeroboão estava vindo, porque a intenção da mulher de Jeroboão não era se arrepender. A intenção da mulher de Jeroboão era procurar as mãos de Deus, era procurar um milagre pelo filho que estava doente. Entenda, nenhum milagre, para quem quer que seja, qualquer situação que seja, é melhor ou maior do que um arrependimento sincero e genuíno diante de Deus. Não adianta procurar a presença do Senhor para caçar milagre, se o seu objetivo primeiro não for se dobrar diante do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui, muda a minha vida, transforma o meu ser, transforma o meu coração, modifica a minha alma. Nenhum milagre é melhor do que a nossa salvação, e a única coisa que impede a nossa salvação é o pecado, sabe? Nada é mais importante que isso. Se você está clamando ao Senhor por um milagre, mas consegue identificar uma área na tua vida onde o pecado ainda domina, primeiro venha diante do Senhor se arrepender, e depois volte para orar pelo seu milagre. Primeiro venha diante do Senhor para se quebrantar, depois volte para clamar pelo seu milagre. O Senhor revela ao profeta as intenções do coração da mulher de Jeroboão, porque a intenção dela não era se arrepender, a intenção dela era procurar um milagre. E tem muita gente que só procura as mãos de Deus, mas não quer a sua presença. Tem muita gente que só procura as mãos de Deus, mas não quer o seu coração. Tem muita gente que só procura as mãos de Deus, mas não quer se entregar, se render, se deixar ser usado pelo Senhor, sabe? Tem muita gente que quer receber, mas não quer antes dar, sabe? E o objetivo do Senhor em nenhuma hipótese é te causar mal. O objetivo do Senhor em nenhuma hipótese é te trazer prejuízo, te trazer condenação, sabe? Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Apenas uma vida de rendição, de confissão, de arrependimento é capaz de mudar a história e o trajeto da tua vida.
E tem algo muito poderoso nesse texto. Abra sua Bíblia lá no verso de número 8. Ou melhor, o verso 7 ainda. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Prestou atenção? Vou repetir. Porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos. Olha o que o Senhor diz sobre Davi: Davi guardou os meus mandamentos e andou após mim, ou seja, andou no meu caminho de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Esse profeta é doido. Esse profeta bateu com a cabeça, além de cego, estava doido. Ele acaba de dizer para a mulher de Jeroboão que Davi guardou todos os mandamentos do Senhor. Ele acaba de dizer para a mulher de Jeroboão que Davi andou com o Senhor, ou no caminho do Senhor, de todo o seu coração, e ele só fazia aquilo que parecia reto aos olhos do Senhor. É verdade isso, irmão? Davi só fez o que era reto aos olhos do Senhor? Mas quem está falando é um profeta, usado por Deus. Quem está dizendo é a boca de Deus por meio do profeta Aías. Mas tem um negócio muito errado, porque a Bíblia diz, o Senhor está dizendo aqui: Davi me seguiu de todo o coração, e não é verdade. E a Bíblia está dizendo também, o Senhor está dizendo por meio do profeta, que Davi guardou todos os mandamentos. Não é verdade. E a Bíblia está dizendo também, o Senhor dizendo pelo profeta, que Davi fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Não é verdade. Então qual é a discrepância? Arrependimento. Porque a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados diante do Senhor, Ele pega o nosso pecado, lança no mar do esquecimento, e Ele diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Sabe? Anos e anos após a morte de Davi, quando Deus vai se referir a Davi, Deus diz: olha, Davi andou segundo o meu coração, Davi andou segundo os meus caminhos, Davi fez somente aquilo que era reto diante de mim, quando na verdade lá atrás nós sabemos que ele não fez. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande sobre Davi e sobre nós, que ele pega o nosso pecado, ele lança fora, e ele não se lembra mais. Os homens até podem se lembrar dos nossos pecados, as pessoas até podem falar sobre os nossos pecados. Agora, a opinião que me importa é a opinião do Senhor. Não adianta a gente estar bem com todo mundo e não estar bem com o Senhor. Não adianta ouvir elogios dos homens e ouvir o Senhor dizer: afaste-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Não adianta ouvir dos homens que nós somos os melhores, se da boca de Deus a gente está ouvindo: sai para lá, seu maldito, porque eu não te conheço. O nosso objetivo é ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso respeito. E se nós nos humilharmos diante do Senhor, nos arrependemos diante do Senhor e vivemos com o Senhor, nenhum dos nossos pecados será lembrado por Ele, porque o Senhor é Deus de misericórdia e justiça.
E a justiça de Deus não se manifesta por causa de nós, a justiça de Deus se manifesta por causa de Cristo. A Bíblia diz que pela morte de Cristo nós podemos ser justificados. E a justificação não diz respeito àquilo que eu faço, a justificação diz respeito àquilo que Cristo fez. É por causa de Jesus, é por causa da cruz que nós podemos ser limpos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo do avivamento. Santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. A única coisa que o Senhor quer de nós hoje é uma vida de rendição. A única coisa que o Senhor quer de nós hoje é uma vida de entrega. A única coisa que o Senhor quer de nós hoje é uma vida rendida diante da cruz, diante do altar. Não importa o pecado que você cometeu, vá até a cruz. Não importa o quanto o pecado diga, se esconda, se esconda, se esconda, se esconda, vá até Jesus. Lance-se diante de Jesus, confesse seu pecado, abandone seu pecado, porque o Senhor não se lembrará mais. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Curve sua cabeça, dê uma resposta para Deus aí, em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo uma vida presa no pecado, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que do seu pecado Ele não vai se lembrar mais. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você só precisa deixar. Você só precisa deixar. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como enganar a Deus. Não tem como. O Senhor está vendo tudo. Os olhos dele estão como chama de fogo. Não compensa. Apenas se entregue, se renda. Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Pai, tudo aquilo que está em nós que não te glorifica, leve embora. Como o salmista escreveu: purifica-me com esopo e ficarei mais alvo que a neve. Transforma o nosso coração. Senhor, esse é o ano do avivamento, mas para que haja avivamento, primeiro precisa haver limpeza. Limpe o nosso coração, transforme o nosso coração, converta o nosso coração ao Senhor todos os dias, para que a gente possa desfrutar da vontade do Senhor, da plenitude do Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.